Uma aula de estrutura de dados 1, aqui é a professora Patrícia, e nessa aula eu gostaria de conversar com vocês sobre uma estrutura de dados muito moderna e importante, que é a tabela hash, ou tabela de dispersão, ou hash table, né? São sinônimos. A tabela hash é uma estrutura de dados de memória primária que permite uma busca muito eficiente. Então, a gente continua com o assunto sobre busca, né, que a gente vem falando já na última aula. E é interessante que a tabela hash permite uma busca com desempenho O de 1, ou seja, acesso direto. A gente viu que a busca linear, aquela busca bem simples, que vai linearmente buscando pelo elemento passando pelo vetor O de n, né, que tem desempenho O de n. A gente viu a busca binária, que é O log n, e agora a gente vê uma busca muito otimizada, que é O de 1. Ou seja, acesso direto. Você, baseado numa chave de busca, você já sabe onde esse elemento está na estrutura de dados. O preço que a gente paga de uma forma geral numa tabela hash é que ela precisa de muito espaço para funcionar. Então, imaginem que vocês queiram, por exemplo, numa turma da UFES, procurar por um aluno, fazer busca na estrutura por um aluno com a chave de busca que é a matrícula do aluno, né? Se a matrícula do aluno tem 8 dígitos, por exemplo, nem sei qual o número de dígitos da matrícula de vocês, mas chutando aqui que a gente teria 8 dígitos na matrícula, vou escrever aqui, uma matrícula mate, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 8 dígitos. Para a gente conseguir ter acesso direto, a partir dessa chave de busca, teoricamente, a chave de busca teria que ser, por exemplo, o índice do vetor, né? Considerando esse aqui um vetor, a gente teria que ter um vetor e essa matrícula, esse valor de 8 dígitos, teria que, teoricamente, mapear para um índice que seria a posição desse elemento, desse aluno nesse vetor, né? Então, a própria matrícula teria que ser esse índice para ser O de 1. Mas isso, obviamente, é impossível. Imagina que para ter uma estrutura de dados, um vetor com esse tamanho, a gente, né, é impossível a gente ter um vetor de 0 a sei lá quanto que seria o tamanho aqui, 9, quantos milhões aqui, 1, 2, 3, 4, mais de 35 milhões, mais ou menos, de posições aqui para a gente conseguir ter esse mapeamento direto. Então, isso aqui é impossível, né? É impossível. Na tabela hash, a técnica utilizada é uma técnica que vai permitir a gente fazer O de 1, mas aplicando uma função em cima dessa chave de busca, que é a chave do domínio que a gente utiliza para buscar o elemento. Então, ao invés de ser um mapeamento, a própria chave de busca ser o índice desse vetor, na verdade, o que a gente vai fazer, imagina que esse aqui, matrícula, é a chave K, a gente vai aplicar uma função que é chamada de função de hash em cima de K, e aí o resultado dessa função, a imagem, seria o índice I. Então, a gente tem que I é a imagem, o resultado da função que é chamada de função de hash aplicada a uma chave K. Então, a ideia é você tentar, na verdade, analisar esse domínio, aplicar uma função que pegue parte mais significativa dessa chave de busca para fazer esse mapeamento. Então, por exemplo, se a parte mais significativa da matrícula são os últimos dígitos, por exemplo, os 3 últimos dígitos, porque geralmente os 2 primeiros dígitos são o ano, o período e tal, então não faz sentido, né, pegar esses primeiros dígitos, porque várias pessoas teriam entrado, né, na verdade 15 mil pessoas entram. Não sei se é isso tudo, gente. Mas muitas pessoas entram todo ano na UFES e, portanto, todas as matrículas
das pessoas daquele ano começariam com esse valor. Então, não é uma escolha boa. Mas pegar, por exemplo, isolar os últimos dígitos de uma matrícula, por exemplo, a contagem, o número de alunos de uma turma, enfim. Então, talvez faça sentido aplicar uma função de hash que separe os 3 últimos dígitos, e esses últimos dígitos seriam o índice daquele elemento na tabela que seria representado aqui por esse vetor, né? Então, a ideia geral é essa: você permitir acesso direto com uma chave de busca do domínio, porém aplicando uma função nessa chave de busca, e o resultado dessa função caia num índice válido dentro da tabela. Então, eu vou passar ali para os slides para a gente ter uma noção melhor dessa teoria na primeira parte da aula. Eu vou usar os slides da PUC do Rio, tá? Esses slides não são meus, mas são os slides baseados lá no livro texto, por isso que eu costumo usar esse slide nessa aula, que eu gosto dessa parte do livro texto que fala sobre tabela hash ou tabela de dispersão. Então, como eu disse, necessitam de mais memória, que é proporcional ao número de elementos armazenados, né? Óbvio, se a gente quer... a gente vai ver que empiricamente é interessante a gente manter posições livres, então não é só, por exemplo, preciso guardar 100 alunos, eu não vou usar 100 posições na tabela, eu vou precisar de mais para ela ter um desempenho bom. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a ideia geral, por exemplo, é você ter uma chave de busca que poderia ser, sei lá, o ID de uma pessoa numa determinada empresa, enfim, a chave de busca que está entre 0 e 99. A gente vai aplicar uma função de hash nessa chave de busca que tem que cair num índice válido dessa tabela, que é entre 0 e 12, né? Isso é importante, porque esse índice que é a localização desse elemento no vetor, na tabela. Então, essa função de hash que foi escolhida aqui é uma função que pega a chave de busca e pega o resto da divisão entre a chave de busca e a dimensão da tabela, que é 13, o número de elementos dessa tabela, e assim a gente consegue garantir que o resultado dessa função de hash seja um índice válido dentro dessa tabela de dispersão. A função de hash, falando um pouco mais sobre ela especificamente, mapeia uma chave de busca no índice da tabela. Isso é essencial, né? Ela tem que respeitar essa regra. Só que acontece que a mesma função de hash aplicada a chaves diferentes podem cair no mesmo índice da tabela, né? Como a gente viu lá, por exemplo, voltando no exemplo da matrícula, imaginem lá que eu pegue os 3 últimos números da matrícula de alunos que entraram em anos diferentes. Então, por exemplo, a matrícula que eu peguei matrícula do aluno de 2020 e a matrícula do aluno de 2018, de um outro aluno 2, né, MAT 2, termine com 345 também. Esses 2 alunos, se eu aplicar a mesma função de hash, vai cair no mesmo índice I. Então, eu vou ter 2 alunos mapeados para o mesmo lugar na minha tabela hash. Esse fenômeno é chamado de colisão, tá, gente? Colisão. E acontece numa tabela e a gente precisa tratar a colisão. A função de hash, ela tem que apresentar outras propriedades importantes. Ela precisa ser eficientemente avaliada, né? Não pode ser nada muito complicado, porque a gente quer alcançar O de 1. Se a gente colocar uma integral de volume, uma coisa muito complexa lá na função, isso não vai dar certo, porque vai vai levar tempo para ser processado. E outra característica importante é que ela tem que espalhar bem a chave de busca, porque se espalha mal a chave de busca, daí o nome dispersão, né? Se ela não espalha bem, se ela concentra os lugares numa mesma as chaves nos mesmos índices do vetor, acaba tendo muita colisão. A dimensão da tabela hash geralmente é um valor primo para tentar diminuir o número de colisões.
Outra característica importante sobre a dimensão da tabela hash, isso aqui são resultados empíricos, é que a taxa de ocupação da tabela não pode ser muito alta, tá? Então a gente vê que a taxa de ocupação, a gente não pode ter mais do que 75% da tabela hash ocupada, porque senão costuma dar muita colisão, e a tabela com muita colisão é ruim, não é uma tabela hash boa. A gente não vai conseguir alcançar nosso O de 1 se a gente tiver uma ocupação muito alta. Geralmente, uma taxa de ocupação de 50% traz bons resultados, ou seja, a gente tem que programar para ter o dobro de tamanho na tabela do que a gente realmente precisa para ocupar, para guardar os nossos dados. Então, se a gente precisa de uma tabela para guardar 100 alunos, a gente vai dimensionar ela com 200, digamos assim, ou um número primo parecido, perto de 200. Uma taxa de ocupação menor do que 25%, a gente vai estar desperdiçando memória. E aí eu vou deixar esse exemplo lá para a segunda parte da aula, que eu vou na IDE direto mostrar a implementação para vocês, tá? E a gente também, no próximo vídeo, eu vou mostrar como a gente pode tratar a colisão. Então, eu falei que duas chaves, a mesma chave de busca pode cair para o mesmo índice da tabela, e esse fenômeno é chamado de colisão. E quando a gente tem colisão, o que a gente faz? Como é que a gente resolve esse problema? Eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então, até mais, pessoal!